Olá, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo Diálogos Colaborativos. E hoje nós vamos receber o nosso querido Gustavo, professor da Universidade Federal de Alagoas. Vamos esperar o Gustavo ele ficar online para poder convidar para a gente começar esse diálogo, tá? Olá, boa noite Érica, boa noite Suleima, boa noite Dayana, boa noite para vocês. Esse espaço, às terças-feiras, nós temos nos dedicado a falar um pouco sobre essa nossa prática docente, e das diferentes temáticas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o ensino superior e a cultura afro-brasileira. Agora deixa eu ver aqui se o Gustavo, ele já chegou, estava falando aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu convidar o Gustavo. Cadê o Gustavo? Agora, Gustavo entrou. Vou chamar ele aqui. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bem, Sá? Deus abençoe sempre, sua bênção. Ai, que saudade de você! Tá conseguindo me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Gente, dá um feedback, em relação ao áudio, tá? Problemas com conexão, vocês sabem que são super normais, não é verdade? Então, a gente está fazendo uma conexão hoje, Pernambuco, Sertão de Alagoas, Professor Gustavo, diretamente da cidade de Delmiro Gouveia, no Sertão Alagoano. E eu aqui da minha cidade de Igaraçu, falando com vocês. Boa noite, Gustavo, novamente. Seja muito bem-vindo, ao nosso Diálogos Colaborativos. E é um imenso prazer recebê-lo aqui. Também eu quero agradecer, a tua aceitação de compartilhar um pouco conosco a experiência, docente com cultura afro-brasileira. Perfeito, perfeito. Primeiramente, eu quero, Suzana, lhe parabenizar, né, pela, pela empreitada nessa ação, porque nesse momento tão delicado que a gente está, né, de manter o afastamento social, é importante que a gente possa manter isso para se cuidar, né? Uhum. Mas que a gente possa, apesar disso, tentar promover experiências de acolhimento, de aproximação, nem que seja virtual, não é verdade? Exato. E fazer isso para promovendo a construção de conhecimento instrutivo, de fato, crítica, engajado, para mim é primordial. Então, quero parabenizá-la e agradecê-la por me convidar, né, para esse diálogo. A nossa luta, nosso ativismo, ele é diário. Então, mesmo nesse período de pandemia, nós continuamos enfrentando, problemas com racismo, as questões dos assassinatos da população negra que são cotidianas, Então, nós que vivemos em escolas, que vivenciamos essas situações, que tivemos uma formação, eu posso dizer que eu tive uma formação diferenciada, que teve esse olhar, que eu fui instruída para ter esse olhar, não só um olhar sensível em relação à minha vivência pessoal, minha vivência particular, mas também olhar de uma forma
completa, né, para a sociedade. Então, qual o papel que eu tenho que exercer, que é meu dever exercer, diante dos meus privilégios de ter a pele clara, né? Então, é, refletir sobre isso e promover realmente um debate saudável e a formação das nossas crianças, dos nossos educadores, para que proponham um ambiente educativo saudável, né? E realmente equitativo, que é diferente. Eu estou batendo sempre na mesma tecla, né? Que igualdade é diferente de equidade. Então, a gente tem que promover um debate e uma promoção de aprendizagem equitativa, né, dentro das dificuldades de cada educando. Então, Gustavo, esse público é bem diverso, né? Nós temos professores, tem também pessoas que são ativas no movimento negro, né, na cultura afro-brasileira. Tem os meus filhos, né? Meus afilhados que também participam, que a mamãe vai lá puxando, né? E então, nosso debate assim, nossa conversa, na verdade, vai ser para esse público bem amplo. E aí, eu vou apresentar Gustavo e aí a gente vai começar esse bate-bola, certo, pessoal? Gustavo, ele é licenciado em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, é doutor em Educação pela Universidade Federal de Alagoas e ele é o fundador e coordenador do Afoxé Abi Axé Ebé, que é o primeiro afoxé do sertão alagoano. Então, com a palavra, professor Gustavo. E aí, para a gente começar, eu quero que tu fale um pouquinho para a gente qual é a importância do ensino da cultura afro-brasileira para a formação de professores. Tá certo. Antes eu vou precisar falar só umas coisinhas, viu, Su? Claro, Desde à já, vontade. obrigado pela participação. Quero também registrar, né, a alegria de estar aqui conversando com você, pelo respeito que tenho por você e por sua trajetória de seriedade com essa temática. A gente estudou junto, não no mesmo curso, porque a professora Suzana fez pedagogia e eu cursei história, mas somos contemporâneos, né, da mesma época e emergimos juntos no universo da cultura afro-brasileira. Eu testemunhei Suzana emergindo nesse universo junto comigo quando a gente começou a perseguir os afoxés de Pernambuco, quando a gente entrou nos afoxés para dançar, quando a gente fundou o primeiro afoxé da Federal Rural de Pernambuco, nós éramos alunos e fundamos o afoxé na Universidade do Abalquê, né? Quando vi Suzana pesquisando a juventude de Terreiro, a juventude dos afoxés, junto da professora Dora, nas viagens que a gente fez para a Serra da Barriga, com o professor Moisés, testemunhei Suzana entrando no candomblé, a Suzana que entrou na Jurema Sagrada, a Suzana que sempre continuou com as pesquisas, fez mestrado. Então, uma história muito bonita, muito engajada, muito respeitosa. Por isso, a minha honra de estar aqui conversando com você. Para além da amizade, eu conheço a sua profissionalidade e isso me alegra muito, ver toda a sua trajetória também. Eu não estou falando isso porque estou na sua frente, não. Mas isso me alegra demais. Dizer também que esse professor Gustavo, ele é de Recife, da periferia, criado por 9 mulheres, né, criados por pai, e homem negro, homossexual, candomblessista, iniciado ali no EDEC, e trabalha aqui há 7 anos no sertão de Alagoas, trazendo essa trajetória, essas memórias, esses sentimentos para toda essa experiência que a gente vem trabalhando aqui, né? E deixar meu beijo para minhas alunas, minha amiga Leide Serafim, que está aí também na live, também, que está assistindo. Um beijo para todo mundo. Então, qual a importância, não é essa pergunta, de ensinar a cultura afro-brasileira na formação de professores? Bem basicamente, eu vou depois desenvolver melhor, tá? Antes de qualquer coisa, é formar pessoas antirracistas. Então, não se trata simplesmente de ensinar a cultura afro-brasileira pela cultura afro-brasileira, porque isso poderia incidir, né, a uma grande tentação, né, em cair em abordagens que sejam folcloristas. E pensar a cultura como folclore não resolve o problema existencial maior da população negra, que é o racismo, né? É real, é concreto, não é mimimi. E ensinar a cultura afro-brasileira é um mecanismo, na verdade, pelo qual a gente consegue
reeducar as pessoas para as relações raciais no seu cotidiano. Por que eu falo de reeducar? Desde que somos pequenininhos em nossas famílias, não é? Na escola, desde a educação infantil até o nível superior, nos templos, igrejas, nas empresas, em vários locais, a gente aprende a ser educado para achar que aquele cabelo é ruim, que aquele cabelo não presta, que aquela cor não presta, a não querer dançar quadrilha com um menininho, uma menininha negra, não é? A não votar no aluno negro para ser representante de sala, que dirá prefeito ou presidente. A gente não confia politicamente em negros, não é? Então, a gente recebe uma educação racial para a desigualdade. Levar esse tema para a escola e aí promover essa ideia de uma educação equitativa é pensar na equidade de direito, né? Na equidade do respeito público, que é um direito inalienável do cidadão brasileiro. Então, a gente precisa reeducar as pessoas para as relações raciais. E a gente faz isso também a partir da cultura. Porque o que é ensino, se não uma prática cultural, né? A gente tem que parar e pensar e considerar essas questões. Então, a Lei 10.639 e todo o conjunto de legislação que vem no Brasil para, como é que eu posso dizer, dar formato e moldar, não é? Essas temáticas no ensino, elas não existem para acrescentar algo diferenciado, elas existem para legitimar uma série de conhecimentos que foi subalternizado, relações de poder extremamente racistas e atuais, né? E se trata de um processo político, né? De desmanche do racismo. A gente precisa educar, precisa falar de racismo. Então, não adianta eu falar de afoxé, eu falo muito de afoxé porque eu amo afoxé, né? Não adianta eu falar de afoxé simplesmente e não racializar o debate. Não adianta eu falar de candomblé e não racializar o debate sobre. Porque a gente fica botando panos quentes, né? Aí chama de preconceito, que é uma palavra mais leve, aí vai chamar de uma série de outras, vai construindo artifícios, subterfúgios discursivos para fugir de encarar uma discussão que é séria e pertinente demais. Perfeito. Então, formar professores a partir da cultura brasileira, né? Fomentar, investir, literalmente, no compromisso político de formar professores antirracistas. Não podemos esquecer, né, que as pessoas que atiram, os policiais que atiram na nossa juventude negra, na favela, né, das pessoas que negam emprego às pessoas negras por não terem boa aparência, porque usam cabelo black power, né, das patroas que obrigam suas empregadas a passear com o cachorro e não cuidam dos filhos dela enquanto abandonam nos elevadores, todas estudaram com professores. E muitas delas não tiveram acesso a esses debates raciais. Não estou dizendo isso para passar a mão na cabeça, mas eu estou dizendo isso para falar da importância de que muitas vezes, o professor vai ser a única oportunidade de um contradiscurso ao racismo. Entende? Muitas vezes o professor, ele é o sujeito que vai fazer esse contradiscurso. Se a gente não garantir nem na escola, que é uma instituição pública, a escola, mesmo que ela seja uma escola privada, né, ela é uma instituição privada que age dentro de um Estado. Então, há uma dimensão pública de se reger e pensar a escola. Não é porque a escola é minha empresa que eu vou fazer o que não. Existem leis do Estado. Uma dimensão pública. Não é? E a escola, enquanto espaço público, deve ser um laboratório de democracia, de convivência com a diversidade. Se não for garantida a convivência respeitosa com a diversidade na escola, está difícil. Né? Porque as pessoas somos herdeiros não somente de uma sociedade escravocrata, que ressignificou a escravidão a partir de uma relação fetichista e racista, né? Mas somos também de uma sociedade que é patriarcal e de uma sociedade patrimonialista. Então, as pessoas adoram dizer que isso é meu, minha vontade, minha opinião, e quem discordar, pau abaixo. Né? A escola existe para nos ensinar outros valores. Ensinar a cultura brasileira vai ensinar a balançar o corpo somente. É também balançar o corpo, porque o corpo fala, o corpo é discurso. O corpo é linguagem. O corpo é poder. O corpo é linguagem, o corpo é poder. Mas é também problematizar todas essas relações e fazer as pessoas prestarem atenção e problematizar a que as pessoas possam enxergar que os critérios são raciais.
E a construção de nossa sociedade, ela se baseia justamente nessas racialidades, né? Por mais que ainda hoje, quem é professor, quem é professora, né, sabe que existe o reiterar do discurso. Ah, mas não temos essa diferença. Todo mundo é negro, todo mundo é igual, né? Tem esse discurso falacioso de que nós não podemos tocar em determinados conteúdos dentro da escola. Né? Então, no nosso primeiro diálogo, nós tivemos como convidada a Emanuele Cristina, que é uma socióloga, ela é doutoranda também em sociologia, e o tema foi feminismo em sala de aula, né? E também nós tivemos esse retorno de, não concordo em trabalhar com gênero em sala de aula. Então, não concordo, né, trabalhar com questões raciais, adentrar nessa temática de racialidade dentro da escola. E o que a gente acaba percebendo, né, dentro dos livros didáticos, dentro do calendário escolar, que cada vez menos esse debate ele ganha espaço e acaba ficando restringido a escravização, né, em determinados contextos, a representação bem pequenininha apenas das ilustrações de Debré e o mês do folclore, que nós estamos vivenciando agora em agosto, e quem é professor já deve ter recebido uma enxurrada de atividades, né, que trazem a cultura afro-brasileira caracterizada como folclore. Exatamente. Eu fico sempre problematizando. Então, gente, não se concorda em discutir gênero, não se concorda em discutir sexualidade, não se concorda em discutir raça, né? Mas se permite, então, uma doutrinação branca, né? E burguesa. E Porque o que é cristã. a escola cristã, né? E pior, fazendo desses valores como se fosse algo não só benéfico, mas necessário à formação de cidadão de bem, Uma visão né? única, né, da nossa história. Única. Assim, a gente não pode discutir gênero, nem raça, nem sexualidade, mas a gente então pode formar pessoas que serão racistas e matarão negros e acharão que isso é normal. A gente formará homens que, quando a mulher não fizer o que ele quer, ele acha simplesmente normal degolar, Isso. porque assim que eu vim morar no sertão, saiu 2 casos assim, sabe, que eu fiquei estarrecido. Então, o cara não só bateu, não só matou, mas ele cortou a cabeça da mulher, né? Ah, não pode discutir relações de gênero, não. Então, deixa o cara fazer isso, Né? né? A gente não vai discutir sexualidade, não. Deixa o cara, é brincadeira de jovem quebrar uma lâmpada fluorescente em rosto de um rapaz que está de mão dada com o outro. Gente, a gente banaliza a violência e a morte. E é isso que é ser cidadão de bem, E a gente né? Não cristaliza os debates educacionais, né? Não abrangindo nessa questão de diversidade, de respeito ao outro. Exatamente. Não vamos discutir cultura afro-brasileira nem religiões de matriz africana, não. Mas aí os nossos filhos, nossos jovens, nossos ex-alunos é que vão sair invadindo o terreiro, Jogando batendo umas pedra no telhado. jogando pedra. Exatamente. Então, a gente banalizou a violência, a gente banalizou, e o pior é que a gente nega, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa cultura da violência, é uma relação muito sádica com aquele que não está dentro de um padrão determinado, a gente fica sempre justificando, botando panos quentes, informando, fomentando, né? Então, a educação existe para que a gente possa problematizar. Não existe boa sociedade sem uma noção de coletividade, sem a partilha de um bem-estar, sem a segurança, sem que a pessoa se sinta bem sendo quem ela é. Exato. Nossas salas de aulas têm várias meninas, tem várias pessoas negras, somos a maioria da população, não é? As mulheres são a maioria da população, os negros e negras são a maioria da população. Nossas salas delas estão repletas de jovens e jovens, candomblecistas, umbandistas, juremeiros e outras religiões que não cristãs. E eles têm direito e são tão cidadãos como todo mundo paga imposto. Todo Exatamente. mundo paga imposto. E acabam silenciando, né, toda essa sua trajetória pessoal, particular, para se resguardar, porque acabam recebendo Exato. muita violência, né, nesses espaços. E aí tu falou da tua ida para o sertão, né, que já tem 7 anos, e nesse teu contexto de trabalho,
né? A gente desenvolveu, né, na universidade esse início, né, de construção dentro da cultura afro-brasileira, dentro dos afoxés, no nosso amado Obaoquê, né, que eu estava olhando umas imagens, depois eu compartilho umas imagens antigas. E eu quero saber como foi esse trabalhar, o início desse trabalho com esse estudo afrocentrado dentro da UFAL Sertão. Tá. Eu acho que uma palavra que traduz bem é não só se refere ao passado, mas ao presente e mesmo ao futuro, viu? Vou pensar na dimensão temporal que ela se expande. Uhum. É a palavra desafio. No começo, aí você imagina, né? Então, assim, eu saí de Recife, eu dancei no Xumpandá durante 9 anos. Cheguei a coordenar a dança do Xumpandá, então eu vivia no olho do furacão, como a gente diz assim, nessa cena cultural que estava num momento muito próspero, de muita visibilidade, muito movimentada, muito agitada, o ano inteiro, né? Com festa da lavadeira, com várias atividades da consciência negra, com terça negra o ano inteiro, enfim, carnaval, não parava, a gente não parava. E aí eu faço o concurso para uma cidade que eu nem sabia que existia, Delmiro Gouveia, vim para cá sem conhecer ninguém, vim no dia da prova, né? Fui aprovado, fiquei, e aí vim morar aqui. Era outro cotidiano, outro tempo, outra experiência de vida, né? Então, no começo, aquilo foi um baque para mim. Então, eu precisei, já que eu estava longe dos afoxés, daquela coisa toda, eu precisava de algo assim que eu me contemplasse, que eu me sentisse contemplado. E aí, então, vamos fazer uma afoxé. Não é uma afoxé como os afoxés de Recife, mas a experiência dos afoxés que a gente pode resgatar aqui. Porque no meu lugar de professor universitário, o que eu poderia fazer era um projeto de extensão, né? Que pudesse mexer com artes, pudesse mexer com essa musicalidade. Então, foi a partir daí. Só que venho para uma cidade com 52 mil habitantes, né, com a maioria das pessoas de pele escura, mas que se declara morena, né, 67% da população é negra, se somar pardos e pretos. A maioria das pessoas se diz morena, e para muita gente ainda negra é uma ofensa aqui no sertão. Todo o trabalho educativo que a gente vem fazendo, né, não só a gente do Abiaxé, mas também as comunidades quilombolas, que estão extremamente politizadas, e o Núcleo de Estudos e Pesquisas e Extensão sobre Educação, Diversidade e Educação do Sertão, que é o NUDES. Nudes. Né? Já conheço. É o NUDES. Maravilhoso, inclusive postou, viu? Repostaram. Eu vi. Gratidão. E o NUDES está fazendo 10 anos, então o NUDES tem 3 anos antes do Abiaxé. Está fazendo 7 e eles estão fazendo 10. Eles, mas eu faço parte também lá. Então também já existia uma rede de discussão científica, inclusive, sobre isso. Mas ainda era algo muito inicial. Então, quando a gente vem fazer isso numa cidade que as pessoas acham que negro é ofensa, que as pessoas se dizem moreninha, né? E que a maior parte da cidade se declara cristã. Então, quando a gente faz o Abiaxé, a gente não está só fazendo aquele ensino mais tradicional, o clássico de universidade, que é ler livros, discutir em sala de aula, fazer pesquisa, orientar TCC, participar de banco. A gente faz isso também, obviamente, mas a gente dá oficina de dança, de canto, de A percussão, de prática, a estética, linguagem, né? Ampliando essa questão dessas linguagens artísticas. para pensar a cultura afro-brasileira por dentro dela, experienciando isso, né? E isso foi muito provocador, porque quando a gente finalmente consegue estrear, né? Primeiro que quando a gente não estreava, ninguém sabia direito do que tratava. E aí, até depois as meninas saíram por turbantes, a gente trazia algumas representações de orixás nas apresentações, isso foi um escândalo aqui na região na época. Então a gente teve algumas reações dentro da própria universidade na época, tá? Surgiram dentro da biblioteca grupos de texto para fazer reza, de orações, né? Surgiu alunos evangélicos distribuindo literatura Depois do evangélica. surgimento do Abiaxé. Isso. Quando a gente ainda estava na fase das oficinas, formando a galera para... A gente só veio estrear mesmo um ano depois. Foi um ano trabalhando com formiguinha de base, né? Para depois estrear. E aí surgiu o grupo de texto na universidade, porque a galera dizia que a gente fazia ritual. Dentro da Né? universidade. Então eles queriam fazer os rituais dele para poder limpar o ambiente da sujeira espiritual que o professor Gustavo promovia com os alunos, alienando os alunos e promovendo essa sujeira espiritual. Nós passamos Do final pela do século mesma XIX. coisa com o Obaoquê. Dentro da universidade. Exatamente. Nós passamos pela mesma coisa.
Inclusive de sermos denunciados à Polícia Militar, né? Para quem nos conhece de antes, né? Nós também passamos pela mesma situação de denúncia com a Polícia Militar, que nós estávamos fazendo um ritual no campus. Nós estávamos ensaiando com os nossos instrumentos. Eu acho que talvez os alunos mais antigos do Abiaxé saibam dessa história. Depois nunca mais eu contei, tenho até me esquecido, viu? Mas a gente ensaiando a Importante, bela né? tarde É a nossa e fomos resistência. cercados por, exatamente, 2 carros e 4 motos, lembra disso? 2 carros. Repletos Eu de nunca mais eu estudantes e esqueço policiais. disso. Foi constrangedor, né? Então fazendo rituais e tal. Enfim, surgiu distribuição de literatura e surgiu também aqui num programa de rádio, um programa católico, né, um programa confessional. Uma senhorinha ligou para dizer, olha, é porque chegou aqui em Delmiro Gouveia agora um diabo preto do Recife que fica realizando, pois é, um diabo preto do Recife que fica realizando rituais satânicos todos os sábados. Hoje parece engraçado, né? Mas, Mas e aí, veja, na hora eu imagino como deve ter sido, além de perigosíssimo. frustrante, né? É de uma falta de respeito, de compreensão, uma ignorância pela falta do conhecimento, né? E aí ela disse, olha, ele obriga os alunos a fazerem ritual satânico, senão ele reprova. Então, veja do que eu estava sendo acusado. Isso não só era um desrespeito religioso, mas estava fazendo acusações sérias de assédio Isso, na minha profissão para a qual fui isso no seu concursado. ambiente Eu profissional. estava estudando laboratório. Então, assim, o racismo é o racismo não somente porque ele ofende, o racismo é racismo porque ele aniquila existências profissionais também. Meu ganha-pão, minha vida foi estudando para fazer pesquisa. Uma pessoa que nunca veio no campus, né, veio me acusar desse tipo de coisa. Então, foi extremamente desafiador. Também dentro do campus a gente encontrou alguns profissionais, né, entre técnicos e alguns poucos professores, mas existiu também fazendo reclamação. Uhum. Bom, então esse é o desafio de você rasgar uma cena que não havia publicamente. Depois que a gente bota as indumentárias, as apresentações dos orixás, as meninas de turbante, é que o pessoal diz que é ritual mesmo. E aí foi um outro, mas vamos fazer. Não estamos aqui para desistir, né? Então, além dos métodos tradicionais de sala de aula, a gente vem fazendo a partir de várias experimentações, a partir de várias linguagens para discutir a cultura afro-brasileira. Isso foi desafiador, continua sendo desafiador e continuará. Mas eu penso que tão desafiador quanto a forma, boa noite, Natasha, não somente enquanto forma, é também o conteúdo, porque há um negacionismo do racismo, né, que a gente tem que fomentar essa discussão, né? Uhum. Mas se de um lado ele é extremamente desafiador, e a gente também tem muitas dificuldades, porque a universidade que consegue proporcionar para a gente é muito restrita ainda. A gente tem uma sala pequena, a gente basicamente só consegue instrumento de escritório. Por vezes, o transporte, por vezes, porque desde os cortes orçamentários do governo, depois do golpe de 2016, as universidades perderam muito do seu orçamento. Então, até para fazer uma aula de campo, hoje é difícil, né? Então, financeiramente, a gente também tem muitas dificuldades, a gente sempre esbarra no racismo, mas a gente também tem muitos resultados bons, benéficos, é o que reoxigena a gente, dá mais esperança, sabe? Isso é importante também. E é justamente sobre essas conquistas, né, ao longo desses 7 anos, que eu quero que tu compartilhe, né? Dentro desse processo de estudo afrocentrado, né, de desenvolvimento de práticas culturais, dentro de uma universidade federal no sertão de Alagoas, onde as pessoas não se reconhecem enquanto pessoas negras, né? E também acabam refletindo essa falta de conhecimento nas práticas culturais. Quais são as conquistas, né, que o Abiaxé ele tem conquistado durante esses anos? Eu sei que são muitas que eu já acompanho, mas compartilha com a gente. Então, vou tentar organizar aqui, viu? Will, Lino, todo mundo dando felicitações aí. Obrigado, gente, pela audiência aqui. A Natasha elogiou o seu colar. Siga, viu, Natasha? A Gay Modas, A porque são Gemo acessórios Modas, perfeitos. tá, gente? Porque titia Suzana também é afroempreendedora, tá? E meu cabelo é girassóis, só não pode fazer ainda, eu miro, mas as joias vão, viu?
Mas não, são vocês também, né, que trabalham, né, Não, não, com eu e meu penteados. marido que a gente produz. Nós temos uma loja afrocentrada também. Perfeito. É, então, a gente tem diversas conquistas que a gente pode falar, né? E aí eu vou tentar organizar Uhum. todo esse processo. Vou pensar primeiro de forma coletiva para depois chegar nas conquistas que eu considero até pessoais. Mas, enfim, uma primeira questão grande que eu acho que é não só o Abiaxé, não só o Nudes, mas também é a própria UFAO tem trazido para cá, né? É que, olha, a gente forma muito mais gente do que tem vaga para esses profissionais no mercado de trabalho. Então, assim, o retorno financeiro e econômico não consegue ser tão imediato na cidade, mas culturalmente há uma mudança tremenda. São Dra. 10 anos de campo, são 10 anos de camping, né? E são 10 anos de gente discutindo sobre gênero, sexualidade, classe, desigualdade, equidade, direitos do cidadão e tal. São tantas coisas, sabe? Em perspectiva histórica, geográfica, em perspectiva linguística, pedagógica. Isso que a Pedagógica, gente muito tem aqui, né? importante. Pedagógica. Sim, sim. E isso traz mudanças culturais gerações. Né? Então, a gente teve, por exemplo, turmas minhas que eu tinha pai e filho estudando na mesma turma. Ai, que máximo. Né? Então, isso faz as pessoas começarem a repensar os conceitos, os preconceitos e os castelinhos que foram construídos na cabeça. Até nas entrevistas, né, que fiz aqui no doutorado, nos discursos dos professores, aparece muito isso, de dizer assim, olha, a formação profissional na universidade aqui no Sertão, ela trouxe assim, um divisor de águas para eu repensar minha própria existência, Uhum. minhas experiências. E os professores todos demonstram que, a partir da experiência universitária, transformam essas discussões em suas práticas pedagógicas. Então, acho que isso é um primeiro ganho na cidade. Né? Primeiro que as pessoas estão cada vez mais se assumindo quanto mulheres e homens e gays e, entendeu? Uma diversidade de negritudes. As pessoas estão assumindo sua negritude. Estão começando a abandonar a morenice, a mulatice, a pardice, né? E outras ices que a gente puder colocar aí, sinologia, tá? Mas, enfim, as pessoas estão se deslocando, reconstruindo as próprias identidades e se deslocando nesses posicionamentos identitários, cada vez mais assumindo essa negritude. Isso também é muito importante. Orientandos, e isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso, dedicados a estudar a cultura afro-brasileira, fizeram mestrados. A primeira orientanda que entrou no mestrado trabalhou com escravidão aqui, né? No sertão, ela encontrou registros de escravos nas últimas décadas de escravidão. O Emerson, que está fazendo mestrado em História em Recife, mestrado profissional, também pensando em formação de professores. A Ellen, que em Alagoas foi a única estudiosa até hoje sobre a juventude de terreiros de Alagoas, ela é pioneira nesse estudo, né? Foi me Maneiríssimo, orientada, me perfeito. acompanha, me ajuda. Então, assim, isso fortalece, sabe? Então, assim, a gente tinha meninas que estavam prontas com 15 anos para casar e servir a um marido. E agora elas estão indo para doutorado, agora elas estão, sabe, organizando livros. Né? A gente tem um processo de empoderamento das mulheres negras, das estudantes. O Abiaxé cresceu muito em 7 anos, a gente organizou e publicou um livro de pesquisas. Né? Então, 7 anos de pesquisas aí desses orientantes, as pesquisas ficam arquivadas no repositório, na prateleira da biblioteca. Não, vamos organizar um livro. Eu organizei junto com a Ellen, né? Isso. Divulgação Orientando. científica desse pessoal maravilhoso, né? Exatamente, né? Então, as pessoas dizem que no sertão existe um mito também fundador de que não existem negros no sertão, né? Desde Euclides da Cunha, por exemplo, a literatura mais conhecida nacionalmente diz que o sertão é um lugar de pessoas mestiças, Hum. né? Isso foi um discurso de uma época, tá? Mas vivemos em outra época e a gente tem que pensar que tipo de relações são essas e o porquê das pessoas assumirem determinados pertencimentos. Né? Mas o problema é que, para afirmar uma mestiçagem, se nega uma negritude, se nega o direito de assumir essa negritude. E a gente está aqui para dizer, a gente quer ouvir essas pessoas. E quando a gente vai ouvi-las, elas estão se assumindo como negras. Então, existe uma negritude no sertão. Para além do que a gente está vendo nas cores de pele dela, existe esse contradiscurso, já existe. Né? Essas pesquisas mostram isso. Né? Existem negros no sertão, negras e negros no sertão. Então, são muito ganhos, além de que, numa cidade pequena, né? A gente tem, por exemplo, o aumento do número de pessoas do Povo de Santo, né? E
essas pessoas elas estão perdendo a vergonha e o medo de se assumirem publicamente contra o povo de Santos, né? Se no começo do Abiaxé gerou um escândalo, o povo de Santo começou a... No começo foi um rebuliço, até entre o povo de Santo mesmo, mas hoje em dia o povo de Santo, hoje no Abiaxé, a gente tem gente de cada casa de Tamiro Gomes, Ai, que maravilha. entendeu? Agregou, né? Então, o Abiaxé, ele vem como um agregador desse povo de Santos. Gente, parabéns. Eu acompanho, eu sou suspeita para falar, né, do Abi, que eu acompanho desde o comecinho das postagens, do grupo de estudos, né, das apresentações. Na primeira apresentação do Abi, eu falei tanto, né? Nas primeiras lives, os primeiros ensaios, né? Até o Abi ir para a rua, né? Eu fiz videozinho ensinando a amarrar turbante. Vai, Foi isso mesmo. não tem, gente, amarra o turbante, não tem segredo, amarra. E assim, é muito gratificante ver esses professores, né, em formação, esses educadores em formação, produzindo uma cultura tão rica e tão vasta e agregando outras pessoas, né? A questão do nosso povo, povo de santo, né, do povo de terreiro, de se unir, de ter uma linguagem, né, que possa representar a sua fé e ter orgulho, né? Como a gente ensina e aprende o afoxé é o candomblé na rua, né? Então a Biaxé representa o candomblé de Delmiro Gouveia. Né? A gente sempre construiu uma identidade enquanto grupo de estudo, porque a gente surge dentro da universidade, né? Então é um grupo artístico e um grupo científico. Não é um grupo religioso, mas ele é publicamente um espaço onde quem é do candomblé consegue se assumir sem problema nenhum, porque as referências às religiões de matriz africanas elas são muito explícitas em várias formas de linguagem ali. E olha que nem todo mundo é do santo, na verdade a minoria é do santo ali dentro, né? Mas quem é que faz parte do Abiaxé hoje? A gente tem jovens quilombolas, jovens indígenas, não é? A gente tem jovens do movimento LGBTQI+, do sertão, que temos um movimento, né, da diversidade sexual. A gente tem estudantes universitários, donas de casa, trabalhadores da iniciativa privada, servidores públicos, estudantes de educação básica, professores e gestores de educação básica, capoeiristas, candomblecistas, umbandistas, cristãos, evangélicos, ateus, todo mundo está lá. Tá? É um grande movimento, na verdade, né, de resistência epistemológica. Em ódio à diversidade, né? Também, né? De respeito à diversidade, que é muito importante, e é isso que a gente busca provocar, tanto com esse diálogo de hoje, quanto da nossa educação antirracista, né? Que eu não preciso mudar minha orientação confessional para que eu me abra para compreender o legado afro-brasileiro, afro-indígena, indígena do nosso Brasil, né? Nós precisamos apenas nos desarmar e deixar os nossos racismos, os nossos preconceitos, né? Tudo que a gente construiu antes, com a ausência da informação, para que se possa ter um ambiente saudável dessa educação básica. Exatamente, exatamente. E aí, além de tudo isso que acontece em nível mais público e coletivo da coisa, também tem alguns ganhos que eu considero pessoais e que são extremamente, então, eu considero que eu consegui hoje, apesar de todas as lutas e desafios, construir um nome de respeito enquanto profissional. Então, o professor Gustavo hoje ele é conhecido não somente pelo cabelo, pela cor do carro amarelo, mas ele é conhecido também pelas publicações, orientações e pelo trabalho, né, que vem desenvolvendo, e também amigos novos, pessoas que me conquistaram o coração, pessoas que eu passei a amar e a defender, ex-alunos e ex-alunas que viraram amigos pessoais, colegas de trabalho incríveis, pessoas maravilhosas que eu conheci em Alagoas, uma militância, uma intelectualidade negra, um engajamento, uma cena cultural alagoana, negra, sabe? Belíssima. Então, sertanejas e sertanejos que são, antes de tudo, fortes. Nesse sentido, o Euclides tinha razão mesmo, né? É muita força para estar aqui nessa sociedade estruturada no racismo, no patriarcado, no mandonismo, no machismo, né? Tem que ser muito forte para sobreviver aqui. Quando você não é um homem branco rico,
Né? heterossexual. Tem muita Precisamos, força para né, deixar bem claro esse arquétipo. Exatamente. Porque você ser um homem branco, rico, heterossexual, é ter uma vida fácil, não precisa ser forte, não. Qualquer coisa. Inclusive, é o povo que, diante de um problema, a primeira coisa que vai chorar é correr. Então, dá licença, né? É Só se garante se tiver com a arma na mão. Não é verdade, disso que estamos falando. Estamos falando de coragem e resistência. De verdade, verdade. Né? verdade. Então, eu conheci pessoas maravilhosas aqui no sertão de Alagoas e isso também são ganhos pessoais. Né? Então, experiências lindas, lindas, lindas. É, experiências maravilhosas, inclusive divinas, né? Também tenho passado aqui. Conhecer o Rio São Francisco, tomar banho nesse rio maravilhoso. Já cansei de lhe convidar para vir aqui, Ai, meu vocês para vir Deus, aqui não lembra conhecer. disso, não pode lembrar dessas coisas. É maravilhoso. Então, eu acho que são muitos os ganhos, sabe? A gente amadurece muito e passa a ser outra pessoa, realmente. Não melhor, mais responsável, mais consciente, menos apressada, mais analítica, que saboreia de forma mais devagar todas essas experiências e reflete muito. Acho que isso também engrandece. Maravilha. E aí a gente falando do Abi Axé, que começou, né, como um grupo de pesquisa, como você está deixando bem claro, né, dentro da universidade, como um aparelho cultural, né, educativo, extensionista da universidade. E aí hoje o Abi é um afoxé. O primeiro afoxé de Delmiro Gouveia, né? E o segundo afoxé de Logum aí em Alagoas. E aí, como foi essa evolução, né, do ABI começar como um grupo de pesquisa e hoje ele ser um aparelho cultural do município, né? Que eu vejo que os ensaios de vocês, essa relação também com patrocinadores, com a gestão pública do município. Então, a ABI ele já eu já estou me colocando, né? Eu estou colocando o ABI como um instrumento do patrimônio cultural de Delmiro Gouveia, feito por os cidadãos da cidade, né, como você bem disse, bem diverso. E como foi essa trajetória e como foi essa decisão, né? O Abi vai sair das paredes da universidade e vai realmente assumir o seu papel de aparelho cultural do município. Foram trajetórias bem. Hoje, olhando, parece que foi fácil, mas sempre foi muito. Vai ser a relação. Porque tem hora que a gente fica paranoico. Quando você assume, acho que é a diferença entre você ser chefe e você ser um líder à frente, né? Porque você tem muita responsabilidade sobre a vida do outro, não somente sobre a sua. A gente Exato. tem que ser responsável por si e pelos Pelos outros. outros. Então, a gente está à frente de um coletivo, né? Qualquer coisa que der errado, alguém pode se machucar, alguém pode sair ferido, alguém pode ter problemas com a família, sei lá. Tem muito conflito nas famílias dos integrantes da Biaxé. Sempre aparece um pai, uma mãe que não quer, sempre aparece um tio, uma tia, uma avó que quer que o jovem saia do Abiaxé, sempre. Né? E a gente tem que saber levar essa relação, porque a ideia da gente não é instalar ou piorar os conflitos familiares. A gente Claro. tem que orientar, né? Alguém tem que ter essa maturidade para levar essa discussão. Mas além de alguém poder sair machucado, ou materialmente, ou subjetivamente, emocionalmente, eu também posso responder alguma coisa, né? Se algo está errado. É sempre meio tenso ir para o espaço público. Quando a gente decidiu vir para o carnaval, a gente já tinha 5 anos. Né? A gente já estava no quinto ano, né? Aliás, no quarto ano. Tinha acabado de completar 4 anos. E aí a gente decidiu, porque a gente já se apresentava em alguns eventos, muito raramente, assim, a gente se apresentava. A gente se apresentava, como eu posso dizer, muito nas escolas, se apresenta ainda, sobretudo no mês da consciência negra. A gente dá oficinas e encerra, depois das oficinas, a gente encerra sempre com apresentação. Muito bom. Então, a cidade já tinha o repertório, né? Todo evento na UFAL teve uma época que só tinha o Abiaxé para se apresentar de alguma atividade, já estava pertinho, aí a gente, ó, a galera que foi overdose de Abiaxé. Então, quando a gente se sentiu um pouco mais seguro, a gente foi elevado à categoria de equipamento cultural da UFAL,
Então, a gente deixou de ser um projeto de extensão e passou a ser um equipamento. Ao lado do museu, da usina do conhecimento, né, da UFAL, somos o primeiro equipamento cultural do interior, o primeiro e único até hoje, e o primeiro e único equipamento que tem uma conotação imaterial, enquanto ser, saber e fazer. Não é um prédio, é um equipamento feito por saberes e pessoas e atitudes, né? Uhum. Até hoje somos o único nesse sentido. Então, como isso deu muita moral para a gente fez, quer saber, vamos lá, carnaval, né? E aí, como é que vai ser? A gente só tinha roupa e instrumento, sem estandarte, sem nada, né? Vamos pedir autorização para desfilar a prefeitura, porque tem que ter essas autorizações. Vamos botar o bloco na rua. Falamos com uma Yalorixá, a mãe Érica, que é aqui do centro da cidade. O terreiro dela é super bem localizado, bem no centro, né? Ela nos autorizou, ela é sempre uma parceirona do Abiaxé. Pode trocar de roupa aqui, meu filho. Vamos embora. A gente trocou de roupa e saiu. Sempre atrasa um pouquinho os desfiles para sair. Isso foi dando curiosidade. A gente divulgou nas redes sociais. Começou a lotar de gente e o pessoal super acompanhou. A gente lançou músicas novas, porque o nosso amigo companheiro, ex-vocalista, né, do Afoxé Lafinhonhó, Léo Borges, ele nos presenteou com várias músicas autorais para o Abiaxé, e a gente já inaugurou um bocado delas, a cidade acompanhou, foi lindo. E eu sempre com medo de que alguém violento viesse querer agredir a gente no meio de um desfile, né? Sim. Então, enfim, deu tudo certo e a galera queria. Cadê o Abiaxé? Quando vai sair tudo? A gente só desfilou um dia de carnaval, mas o pessoal queria todo dia, não tem condições. E a gente tem gente de várias cidades do sertão, tem estrutura de ônibus intermunicipal. A passagem é cara. Mas deu certo. No segundo ano a gente já confeccionou o estandarte, roupa do casal depois do estandarte, foi acrescentando os elementos. E esse ano a gente colocou aí 14 orixás, 12 orixás na rua. Olha, Né? parabéns. Começamos com 12, somos 57, 58 pessoas com o professor Gustavo na Abiaxé. 58 integrantes. Que maravilha, Guto. É maravilhoso, é maravilhoso. E a cidade toda fica esperando o desfile do Abiaxé. E aí a gente canta as músicas da gente, canta músicas de afoxés de referência, canta até um pouco risinho com músicas de blocos afro da Bahia. E a gente encerra no Coreto, do centro da cidade, que é no sábado de carnaval, onde tem um bloco tradicional aqui chamado Cordel. Que é o bloco alternativo. É o bloco da cena alternativa. Eu amo, pô. E a gente encerra lá, a galera fica em pé, canta, grita. Gente, é uma loucura. A gente se sente assim, sabe? É famoso tal qual. Nível Beyoncé, né? É uma euforia, é uma delícia. Muito, muito bom. E em Alagoas existe um movimento de afoxé, assim, que tenha essa representatividade, existe encontro no carnaval em relação É, aos grupos? a gente tem aqui uma cena cultural muito forte, mas ela está, sobretudo, concentrada na capital e região metropolitana. Uhum. Mas é um grupo em que tem diferentes linhas de atuação, como também a gente vê em Recife, por exemplo. Né? Então, o movimento religioso é muito forte, o movimento artístico-cultural é forte, o movimento científico, a intelectualidade negra também se movimenta muito. E a gente também está criando essa rede aqui, né, com os nossos parceirões do Sertão de Alagoas e fazendo conexões com o pessoal da capital o tempo todo, que a gente precisa Sim, formar essa rede, importante. né, para cobertar o estado inteiro. Tem bastante afoxés, os primeiros afoxés, eles são muito de orixás de água, né? O Odoiá, Mas o já Romeu-Moreuá, o Abiaxé, o Alfaomim, que é o primeiro afoxé de Lobum-Eté, em Alagoas. É o Alfaomim, que surgiu, né, no Xangô Rezado do Baixo, em 2012. E depois o Abiaxé Bé também, que é de Lobum-Eté, pai. Então, a gente tem hoje muitos afoxés em Alagoas. Agora, no sertão, ainda somos o único. Né? Esperamos que, com o tempo, a gente prolifere. claro, a Uma semente coisa que eu é queria te dizer, plantada. isso mesmo. Uma coisa que eu queria te dizer, só que eu me esqueci, foi no desfile do ano passado, quando eu encontrei um personagem que é bem conhecido na cidade, chamado DJ Thiago, né? E quando a Biaché veio, ele parou para olhar e ele começou a chorar. Quando eu cheguei, estava lá em crise, chorando. O que foi, rapaz? Estava todo feliz. O que foi, rapaz? Muito emocionado porque ver isso, para ele que é do santo também, né? Pô, assim, Deus, é muito importante. Então, foi emocionante. Então, ver essa reação do povo de santo. Ano passado, a maioria do povo de santo seguiu de fora.
Depois do Carnaval de 2019, o povo de Santo começou a entrar como cachoeira, assim, abrir as torneiras. Que Esse ano a gente tinha um representante de maravilha. cada coisa. É lindo de ver. É lindo. E os nossos jovens se empoderando, produzindo conteúdo, fazendo pesquisa, apresentando. Exatamente. Né? A produção intelectual do povo negro do sertão, né? Que tem gente negra, né? Povo preto que existe e resiste. Tu falou um pouquinho sobre a ida do Abiaxé nas escolas, né? Como é esse movimento? Vocês são procurados apenas num momento específico de novembro, ou vocês já desenvolvem um trabalho contínuo na parte educativa das escolas de Delmiro? Isso é um debate que precisa também de uma reeducação, mais uma vez, eu falo da reeducação dos professores e dos gestores, porque muitos acabam reduzindo a coisa somente ao mês da consciência negra, quando o racismo ataca o ano todo. Inclusive nas férias o racismo está lá, né? Isso, justo. Mas aí muitas vezes quer cumprir protocolos legais para o mês da consciência negra, né? Embora que o Abiaxé atua o ano todo. Então, o mês que chamar, a gente tendo agenda, tendo como cumprir, porque você sabe que fazer a faxina não é fácil. A gente Não. precisa de um número mínimo de percussionistas, um número mínimo de Isso. bailarinos, um número De mínimo de cantores, integrantes né? como um todo, né? Para fazer movimentar. Aí a gente tem que ver porque, como a gente não recebe cachê, não recebe salário, não recebe nada por isso, é por amor à causa negra, é por propósito, compromisso político, ético, estético, a gente depende se as pessoas vão estar trabalhando, né? Se os patrões vão liberar, se as pessoas vão estar estudando, não pode faltar aula. Então, a série de fatores que a gente tem. Olha, minha filha, é um babado para poder aceitar um convite, né? E aí a gente vai. A maioria dos convites realmente se concentra no mês da consciência negra. Mas a gente trabalhando todo. Quando chega lá, a gente tem várias oficinas. Oficinas de capoeira, contação de histórias infantis, percussão, dança, turbantes, oficina sobre enfrentamento à intolerância religiosa, religiões de matriz africana, oficina para formação de professores sobre cultura afro, é bem complexo tudo que a gente tem promovido, né? E atuando nas escolas. Fica um grupo com os alunos, fica outro grupo com os professores. Aí a gente acaba, né, tendo esse reflexo que não é só nas grandes capitais, como Recife, né, Olinda, que acaba a cultura afro-brasileira reduzida a um mês específico, como é o mês da consciência negra em novembro, ou a essa releitura, vamos dizer assim, para não ser mais ofensiva, no mês de agosto, relacionado ao folclore, né? Que acaba tendo essa ideia errônea da cultura, tanto afro-brasileira como indígena. Tem aqui a colaboração da Janaína, mãe Janaína de Oxum, do Gira. Um beijo, mãe Janaína. Que a mãe Janaína, né, colocou, já tinha colocado numa live que eu fui convidada, sobre a falta de informação que o eixo Rio-São Paulo, eles têm sobre a produção cultural aqui do Nordeste, né? E aí ela coloca que é maravilhosa a representatividade negra sertaneja. Aqui no Rio de Janeiro ficamos com uma visão muito limitada de cultura do eixo sudestino. Obrigada por essa aula. Né? E a gente está aqui Obrigado. justamente para isso, né? Para divulgar. Né? Divulgar a produção cultural, divulgar também a produção científica e intelectual de muitas áreas, mas pela minha formação, pelo meu ativismo, né, e militância dentro do movimento afro-religioso, a gente vai dar esse enfoque maior à cultura afro-brasileira, que continuamos ano após ano, eu tenho 10 anos já, né, de atuação como pedagoga e 15 anos desde o início, né, dos nossos estudos dentro da universidade, enquanto produção cultural, né? Então a gente está aqui justamente para isso, né? Guto, a conversa tá maravilhosa e a gente só tem 5 minutos, né? Passou muito rapidinho, né? Eu quero de antemão te agradecer novamente, né, por essa partilha,
né? Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, eu sou apaixonada por você, primeiramente, né? Sou apaixonada pelo seu trabalho, aprendi muito, né? Você foi muito importante na minha trajetória de formação na universidade. Tenho acompanhado de longe, né, aqui da minha cidade de Igaraçu, a trajetória do Abiaxé, a trajetória do professor Gustavo, né, enquanto esse intelectual negro que eu tenho tanto orgulho. E eu quero que tu faça suas considerações, né, finais. E também deixar aqui registrado, eu sei que você me faz muito convite, eu vou aceitar, eu vou visitar Delmiro. E também, quando você Faz tantos anos que promete. muitos anos, né? Meu Deus, vergonha. E eu quero convidar você também. Nós também temos uma afoxé aqui em Igaraçu, né? Do qual eu sou a líder religiosa, o Omolufã, que é da minha casa. E para você estar aí com a gente um dia de carnaval, né? Pelo menos um dia, nem que seja no encontro de afoxés daqui, né? Que eu quero que você dance conosco, dança comigo, né? Do meu lado, vai ser perfeito. Vamos organizar, rapaz. A gente teve uma experiência linda de lá em Recife com o Afoxés, mas a gente quer repetir isso, viu? Vamos estreitar esses laços, sim. Mas eu estava já pensando mesmo nisso, eu estava dizendo que eu queria falar uma coisinha que eu queria pedir a sua permissão para vender o nosso peixe, né? Dizer Claro. que as pessoas possam seguir as nossas redes sociais do Bia Xavier, o canal no YouTube. Então, toda semana a gente faz uma live, geralmente nas quintas-feiras, às 7 da noite. Mas, especificamente essa semana, por conta de agenda, né, do convidado, a gente vai realizar na sexta-feira, às 19 horas. Mas essa semana especificamente será de tá? E é sobre representatividade negra na política. Super importante. Muito Certo? diálogo necessário. Ano de eleição, né? E Enfim, então é super importante porque o nosso convidado ele vem forte para trazer esse debate. Também tem o nosso Instagram, a Biaché Ebel Oficial. Siga lá, a gente está sempre produzindo conteúdo. Nossos alunos bolsistas têm produzido conteúdo maravilhoso. As meninas e os meninos são fenomenais. Também tem no Facebook. Eu não tenho há muito tempo no Facebook, né? Desde o resultado das eleições de 2018 e daquela polarização toda, eu nem avisei que estava saindo do Face, eu só saí do Face. Né? certíssimo. Tiago já ajudou aqui, Sigam a gente. deixando, ó. Tiago é maravilhoso. Gratidão, Tiago. Os bolsistas que estão aqui, o Jackson, a Alice, muita gente legal assistindo, muita gente de Delmiro, muita gente da Biaxé. Muito obrigado, gente. Essa galera é fenomenal, muito engajada, muito comprometida. Sabe? Eu digo que não existe sucesso e vitória sem trabalho coletivo. E mesmo na universidade, que é uma instituição racista, meritocrática, individualista, a gente está construindo, né, a experiência formativa desses jovens a partir de uma outra epistemologia, que é coletiva, que é de cooperação, que é afrocentrada, que é antirracista, e é por isso que tem dado certo. Né? Muito obrigado. Amo você. Tenho memórias lindas de todo o nosso processo formativo que continua, né? Até hoje. Exato. E me orgulho muito de ser seu amigo, estar aqui conversando com você. Nunca me esqueço do carinho quando a gente se viu lá em 2015, a primeira vez que eu vi a chefe de carnaval, que você foi. Quando é bom mim receber a gente, falar com a gente. Foi maravilhoso. Vocês são ótimos. Ah, Obrigado por tudo, viu? muito obrigada, obrigada a todo mundo, né, que ficou com a gente até o finalzinho. Sigam muito as redes sociais, tá? Do Abia Chat no YouTube. Também vou vender meu peixe, né? Tem história nova essa semana saindo no Caringana ou a Caringana, né? Vou contar a história de Quiricu para quem não conhece, né? A pedidos, vou falar sobre Quiricu e a feiticeira. Né? Um beijo para todos, uma boa noite e sucesso, sucesso a Biaché, sucesso, professor Gustavo, né? E muita força para que a gente resista aí por muitos, muitos anos, mais uma década, né? Nós vamos aí tá levantando a bandeira, fazendo essa cultura afro-brasileira expandir cada vez mais. Que Logoadé abençoe a todo mundo. Todo mundo, axé. Beijão, beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo. Pessoal,
terminamos a nossa live com o professor Gustavo e eu convido vocês para a próxima semana. Eu vou estar no canal da professora Alessandra, tá? Falando também sobre essa luta antirracista na educação, tá? A professora está por aqui e fica